O apóstolo João escreve sobre o próprio Jesus dizendo: eu sou o primeiro e o último. Para as TJs, em que sentido Jesus é o primeiro e o último? No sentido de ser o verdadeiro Deus ou outro significado? O que você acha? Resumindo, eles estão dizendo o seguinte, que quando Jesus fala eu sou o primeiro e o último, ele está querendo dizer assim: eu sou o primeiro que foi ressuscitado direto por Jeová e o último, porque o resto vai ser ressuscitado por Jeová por meio de Jesus. Então Jesus é o primeiro e o último que foi ressuscitado diretamente por Jeová. Onde a Bíblia ensina isso? O que você acha? Olha, o texto não disse: eu sou o primeiro e o último que foi ressuscitado diretamente por Jeová. Mesmo porque Jesus ensinou que ele, evidentemente como Deus, participaria de sua ressurreição. Em João 2:19-21, Jesus fala assim: destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Ele estava falando de quê? Do templo do corpo dele. Quem levantaria o templo do corpo dele segundo o próprio Jesus? Ele mesmo, porque ele é Deus. Mesmo porque Jesus ensinou que ele, evidentemente como Deus, participaria de sua ressurreição. Em João 2:19-21, Jesus fala assim: destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Ele estava falando de quê? Do templo do corpo dele. Quem levantaria o templo do corpo dele segundo o próprio Jesus? Ele mesmo, porque ele é Deus.